Paz do Senhor, meu querido, tudo bem com você? Que bom que nós estamos bem. Que bom. Estamos aqui para dar prosseguimento, a nosso estudo Panorama Bíblico. E hoje, na aula de número 5, né, que estamos continuando com o mesmo título da aula anterior, que é a criação do céu, da terra e dos anjos. E hoje nós vamos falar a respeito da origem do pecado. Amém? Mas antes, porém, eu quero te pedir algo, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva para que juntos nós possamos alcançar mais vida, né? Alcançar mais vida com esta verdade, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. E entenda que nós estamos fazendo uma grande obra em nome de Jesus. Amém, querido? Bem, antes, porém, eu quero fazer uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço por esse tempo, Senhor, em que nós podemos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Quero invocar o Teu Espírito para que Ele possa nos ajudar, para que possa cooperar conosco, para que possa nos conduzir, nos convencendo a aplicar a Tua verdade nas nossas vidas, a colocar ela por obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém. Ajuda, Espírito Santo. Amém? Bem, eu quero, querido, fazer um resumo da nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós falamos a respeito da criação do céu e da terra, né? Falamos ali no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, né? Onde diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. Falamos também em Ezequiel, capítulo 28, da criação de um ser chamado querubim da guarda, querubim ungido, né? Ou Lúcifer, né? Tá? E também nós falamos que entre Gênesis 1:1 e 1:2, né, nós afirmamos que houve algo ali, tá? E também nós falamos, né, de uma profecia de dupla referência em Ezequiel capítulo 28, e que ali Deus está falando de uma forma profética para o príncipe de Tiro, ou governador de Tiro, né? E mais a partir do versículo 11, nós vamos ver que Deus vai estar falando profeticamente a respeito a uma força que domina esse ser humano, que é reconhecido como príncipe de Tiro. Nós examinamos também na nossa aula passada, em Ezequiel 28, do versículo 11 ao versículo 14, né, a criação, né, do querubim ungido, querubim da guarda, e que a Septuaginta vai dar um nome para ele, chamando Lúcifer, né, que é um nome de origem latina, né, que na criação, né, da Septuaginta, né, da tradução, né, resolveram colocar dessa forma, que significa aquele que carrega a luz, tá? Bem, e nós também mostramos na aula passada, né, que Deus criou a Terra, né, primeiramente numa forma totalmente mineral, né? Nós falamos das 10 pedras preciosas, né, que foi a cobertura desse ser, né, que ele emitia aquela luz dessas pedras preciosas, né? Também falamos da aula anterior, né, em Ezequiel capítulo 28, que Lúcifer, né, esse querubim da guarda, esse querubim ungido, esse querubim especial, né, ele foi criado, né, com um propósito. Propósito para quê? Para comandar o louvor, a adoração diante do trono de Deus. E aonde ele tinha a sua disposição para trabalhar nesse louvor, 1/3 dos anjos, né? Só que a Bíblia vai revelar, né, que em algum momento ele se corrompeu, né? Tudo foi corrompido no versículo 15 do capítulo 28 de Ezequiel, até que se achou iniquidade em ti. Tá? E no versículo 17, né, vai dizer que ele era cheio de sabedoria, né, formosura, ele era perfeito em teus caminhos, mas o seu coração se ensoberbeceu. Tá? Ou seja, ele quis trazer para si, né,
toda a adoração que era para o Criador, né? Ele queria ser o adorado, ele não queria ser o adorador, né? Bem, nós sabemos, querido, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, que diz que os anjos são seres espirituais. Sim, realmente são seres espirituais, dotados de personalidade, né? De capacidade, né? De raciocínio e com capacidade de fazer escolha, tomar decisão, tá? Nós vimos que quando o coração desse querubim ungido, né, foi corrompido, ele armou um plano, arquitetou um plano para tomar o lugar de Deus, né? E com isso, né, nós vemos que o pecado invadiu o universo. E no próprio capítulo 28, versículo 16 de Ezequiel, vai mostrar que o coração desse querubim, né, tá? Ele nasceu um poder de influência muito grande na multiplicação do seu comércio, né? Isso quer dizer que ele tinha uma influência que conseguiu, né, fazer com que 1/3 dos anjos tomasse a decisão de acompanhá-lo naquilo que estava no seu coração, de tomar o trono de Deus, né? E tomar a decisão de fazer desse querubim ungido, né, que vai se tornar Satanás, de fazer dele o seu chefe, o seu líder, né, o seu líder. E aí a Bíblia vai revelar em Apocalipse capítulo 12 que eles foram lançados fora, né, da presença de Deus, foram lançados para a terra, né? Tá? Esse querubim ungido, né? Ele fez um comércio, ele negociou com os anjos, né? E convenceu 1/3 desses anjos a aceitar, né? Esse querubim ungido que se tornou Satanás. Olha, a Bíblia vai dizer que encheu-se o teu interior, encheu o teu coração de violência e pecaste, né? Ou seja, né? Como nasceu no coração dele, o pecado nasce em primeiro lugar no universo, no coração de um ser criado por Deus, né? Não foi Deus que criou o pecado, mas por causa que ele se soberbeceu, ele se orgulhou, ele se ufanou, ele se rebelou e o pecado agora invade o universo. E quando o pecado entrou no coração desse ser, desse querubim ungido, né? E agora esse querubim vai se separar de Deus e vai se tornar Satanás. E Satanás significa o adversário, tá? Veja bem, e 1/3 dos anjos acompanharam. Lamentavelmente, se tornaram o quê? Os anjos caídos, tá? Nós temos que compreender, querido, que Satanás é um ser pessoal, tá? E acompanhado, né? Ele está acompanhado de milhares e milhares de anjos caídos, né? Que é reconhecido como os demônios que estão trabalhando contra o projeto de Deus, contra o plano de Deus a ser implantado na terra, inclusive no seu coração, né? Exatamente, tá? O que é o desejo dele? O desejo de Satanás é que nós ignoramos esta verdade, que nós não compreendemos esta verdade. A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos para que não tenha entendimento, né? Não tenha compreensão, né? Esse é o propósito dele, que você não descubra, né? Tá? O propósito de Deus na sua vida. Queridos, veja bem, a escolha, né, desse querubim, né, a decisão dele, né, brotou no seu interior, né? Como que brotou? É porque a Bíblia diz assim, né, que ele ficou impressionado com a sua beleza, com a sua sabedoria, com a sua perfeição, tá? E quando isso ocorreu, né, nasceu no seu coração um desejo de se tornar independente de Deus, tá? E agora ele vai tomar uma decisão, né, de deixar a única fonte do bem, né, a única fonte do amor, a única fonte da justiça, que é Deus, né, e se rebelar contra ele, tá? É verdade, querido. E assim sendo, esse ser
ele peca, se torna Satanás, tá? E uma vez que Deus é santo, é puro e odeia o pecado, não tem como ele ficar mais ali, né? No céu dos céus, né? Morada de Deus, e Deus o lança para a terra, né? Tá? Ele é expulso do céu com 1/3 dos anjos, tá? Veja bem, toda vez que o pecado se manifesta, a ira de Deus também, ela se manifesta, né? E o apóstolo Paulo vai retratar essa verdade em Romanos, né? Quando escreve aos Romanos, né? No capítulo 1, no versículo 18. Olha o que ele vai falar. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Veja bem, o salmista Davi, ele vai ter uma revelação a esse respeito, né? No versículo, melhor dizendo, no versículo 18. Oi, meu Deus, vamos me organizar. Em Salmo capítulo 18, né? Ele vai falar, né? Trazer uma revelação, né? Do que aconteceu, né? E isso também vai mostrar que aquilo que aconteceu, né? Que Davi está recebendo, vai retratar, né? O que aconteceu entre, né, Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. O porquê que a terra estava, né, daquela forma, né? Tá? Então, nós vamos compreender isso quando nós olhamos para o Salmo 18, do versículo 7 ao versículo 13. Vamos ler ali, tá? Para a gente poder entender. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele, e abaixou o céu e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés, e montou no querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, e o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou no céu. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasa de fogo. Olha, querido, o salmista Davi está revelando aqui, tá? E deixa bem patente a indignação, né, de Deus por causa do pecado. Tá? E por causa dessa indignação de Deus, ele lança fora, né, do céu, né, esse ser, né, criado, né, com essa formosura, com essa sabedoria, né, com esse sinete, né, de equilíbrio, né, tá? Lança fora, e por causa disso também ele vai, né, enviar o seu Filho amado para arrancar o pecado do pecador, para desfazer a obra do diabo, né? A verdade é que a ira de Deus, né, ela paira sobre o pecado e paira sobre o pecador que se afasta de Deus, ou seja, homens e anjos, tá? Agora, também nós vamos ver, querido, que Isaías também fala a respeito desse ser, o querubim ungido, né? No capítulo 14, no versículo 12, né, ao versículo 15, vai dizer desse ser, né? Tá? Olha o que diz aí no versículo 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias em teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. E subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja bem, querido, enquanto nós vamos ver ali no capítulo 28 de Ezequiel, né, de uma forma geral, a criação e a queda, a destruição, né, a destruição final,
né, do querubim ungido, que agora ele é lançado como Satanás, né, tá? Por causa que se torna adversário de Deus, né? E aqui em Isaías, no capítulo 14, né, do versículo 12 ao versículo 15, tá? Ele vai revelar, né, o que acontece dentro do coração desse ser, querubim ungido. Ou seja, a iniquidade que se instalou dentro do seu coração, o orgulho que se instalou dentro da sua alma, tá? Nós sabemos, né, já ensinamos na aula passada e falamos hoje nesse vídeo também, né, que o nome Lúcifer, ele vem do latim, tá? Ele vem justamente como tradução da expressão a ó estrela da manhã, filha da alva, que foi traduzido para a luz se fez, né? E que foi simplificado para Lúcifer, né? Como um nome didático, né? Como já dissemos, esse nome Lúcifer não é bíblico, tá? Olha, o versículo 12 vai dizer: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, tá? Caiu, pecou, caiu, tá? E a Bíblia vai dizer, Ezequiel capítulo 28 vai dizer que ele foi lançado. Isso. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 vai dizer que ele foi lançado, tá? Bem, mas eu quero falar aqui que muitas das vezes, querido, tá? Nós vamos ver na Bíblia, né? O nome estrela, né, como sinônimo de anjo, né, sinônimo de anjo. Nós vamos ver no capítulo 38 de Jó, do versículo 4 ao versículo 7, né, falando a respeito, né, das estrelas da alva, né, que cantava, ou seja, um terço desses anjos que estava ali ensaiando, né? E aí vai falar que é na terra, né? Ensaiando com Satanás para poder subir ao terceiro céu e adorar o Senhor, se apresentar diante do trono do Senhor, né? Querido, também vamos ver na Bíblia Sagrada que em muitas passagens, né, os anjos também vão ser conhecidos como os filhos de Deus, né? Tá? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, né? E fica justamente, né, nesse sinônimo que os anjos vão ter, né, um princípio de Deus, um princípio que diz que tudo aquilo que é criado diretamente de Deus são filhos de Deus. Os anjos foram criados diretamente de Deus. Adão é chamado de filho de Deus porque foi criado diretamente de Deus, né? E nós também que, né, fomos convencidos do pecado, da justiça, do juízo, somos criados também diretamente de Deus. E João, né, no capítulo 1, no versículo 12, vai escrever, né, que todo aquele que recebeu, né, Deus lhe deu poder, né, para crer, para serem filho de Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus porque somos criados diretamente pelo Espírito de Deus, tá? E continuando falando desses anjos, né, tá? Apocalipse capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 9, vai retratar, né, essa que nós temos aí uma batalha no céu, né? E no versículo 4 vai revelar, né, justamente que o dragão, né, com a sua cauda, arrastou um terço das estrelas do céu, né? Ou seja, que Satanás arrastou um terço dos anjos, né, com ele. E no versículo 7 vai dizer que houve uma guerra, uma peleja, né, do dragão e seus anjos contra Miguel e os seus anjos, né? Tá? E a Bíblia vai nos enfatizar com isso, né, que as estrelas do céu, né, e anjos são os mesmos seres, né, tá? Agora, existe os anjos caídos e os anjos não caídos. Os anjos caídos são um terço deles que, né, decidiu em seguir, né, aquilo que apresentou para ele Satanás, tá? No versículo 9, querido, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer assim, no capítulo 12 de Apocalipse, Diabo, Satanás e a antiga serpente e os seus anjos, que batalhava contra Miguel e seus anjos. Então, veja bem, são as mesmas pessoas, o diabo, Satanás e a antiga serpente. Claro que o diabo tem mais outras dezenas de nomes que a Bíblia apresenta, tá? Não é só esses não, tá? Mas outra coisa, esse ser, né? Olha o que ele dizia,
Isaías vai retratar que ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu. Mas por que o Lúcifer queria subir ao céu? Se ele já, né, ministrava lá, trabalhava no céu, né, ele ministrava diante de Deus, tá? E quando nós olhamos para a Bíblia, querido, para nós podermos entender essa expressão, né, vamos ver que a Bíblia vai apresentar 3 céus, né? E o primeiro céu é esse céu atmosférico, né? É o céu que nós vemos, que nossas vidas, os olhos captam, né? É conhecido como céu urânio, né? Tá? E o segundo céu é esse céu estratosférico, né? É esse céu que é o céu onde estão os astros, né? Os planetas, e que foi dado aos anjos, né? Tá? Que é conhecido como mesorânio, tá? E o terceiro céu, né, é o céu dos céus, é o lugar do trono de Deus, é a morada de Deus, né, que é o céu eporâneo, né? E sobre esse céu eporâneo, Paulo vai fazer referência dele no 2 Coríntios capítulo 12, que ele diz que eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, no capítulo 12, versículo 2 de 2 Coríntios, né? Tá? Está falando dele mesmo, tá? E nós vamos encontrar muitas vezes na Bíblia Sagrada a expressão céu do céu, que está fazendo referência ao terceiro céu, ao céu eporâneo, né? Eporâneo, exatamente. Tá? E também vamos ver referência, né? Como essa: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, tá? Ou significa acima dos anjos, tá? Acima dos anjos, exatamente, tá? Ou seja, acima dos anjos, acima do céu mesorânico, né? Acima do céu estratosférico, aí tem o céu morada de Deus. Então nós vamos encontrar, né, várias referências fazendo, né, apontando para a morada de Deus, né? Olha, nós vemos também, né, Lúcifer dizendo no seu coração: e no monte da congregação me assentarei no lado norte. Bem, aqui está falando de um ponto cardeal na Bíblia, o norte. E o norte na Bíblia sempre vai estar sendo uma referência, né, com a terra, indicando a direção do terceiro céu. Nós vamos ver isso em Jó, capítulo 26, no versículo 7, né? Olha, onde vai dizer assim: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada, né? Ele está citando o fundamento da terra, né? A terra está sobre o nada, mas tem uma referência, né, sobre o norte, que é a referência que é o céu, tá? E nós vamos ver também, né, numa visão de Ezequiel, no capítulo 1, né, quando ele tem a visão dos 4 seres viventes, né, no versículo 4, ele vai falar de um vento tempestuoso que vem do norte, né, uma grande nuvem, né, tá? Então ele está falando que vem da onde? Do céu, tá? E nós também, né, encontramos, né, Isaías 14, 14, ele fala, fazendo referência, né, às nuvens: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? O que Satanás está falando? O que significa as nuvens? As nuvens acima da glória de Deus. A nuvem fala da glória de Deus. Então Satanás, né, ele está dizendo, né, eu vou invadir o terceiro céu, eu vou dominar os anjos, eu vou dominar a terra, e sobre quem estiver na terra eu também vou dominar. Subirei acima da glória de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Veja bem, querido, tá? Satanás nunca vai se apresentar de uma forma explícita para enganar o homem e tirar o homem do caminho de volta a Deus, que é Jesus. As suas manifestações sempre serão nessa linha. Nessa linha, eu serei semelhante ao Altíssimo. E nós vamos ver que ao longo da história, né, vemos Deus revelando o seu plano, né, tá, de salvação ao homem, né, nas dispensações, tá, em cada uma das dispensações. Mas nós também vemos que em cada dispensação, Satanás também vai revelar um plano, né, quase que igual ao plano de Deus, tá? Satanás se apresenta de uma forma
camuflada, falsificando, adulterando, prostituindo, com meias-verdade, que são mentira, para enganar a raça humana, tá? E essas sofismas, né? Essas meias-verdade, né? Que são mentira, vai falar que ele é o pai. João vai falar que ele é o pai da mentira, em João capítulo 8, versículo 44, né? Onde ele diz assim, Satanás é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio, não é isso? Tá? E João vai continuar falando no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10, né? A respeito. Primeiro fala de Jesus como bom pastor, né? Vai falar de Jesus como a porta, mas no versículo 10 vai dizer, o inimigo, né? O ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir, fazendo uma referência a Satanás, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta para você pensar, para nós responder na próxima aula, tá? Olha, por que Deus deixou que acontecesse dessa forma? Se Ele é todo poderoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar. Eu quero te engrandecer, te enaltecer, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor. Obrigado que o seu Espírito está nos nossos meios, para que possa nos ajudar. Por isso eu te peço, Espírito de Deus, ajuda meu irmão, ajude a nós a compreender e colocar por prática a tua verdade, a nos aprofundar, Senhor Pai querido, ó Deus eterno, ó Deus, para te conhecer mais e mais, em nome de Jesus. Amém, querido? Podemos dizer, Deus é bom, Deus é bom. Fica na paz do Senhor e que Deus vos abençoe em Cristo.